apresentação. Antes de começar, obrigada a todos pela vossa disponibilidade em participar nesse webinar. Espero que estejam todos bem nesse período difícil que estamos passando. Então, eu sou Margarita Zornio, trabalho em Euroocean, European Center of Information Science and Technology, com sede em Lisboa. Aqui conosco temos Mariana Matalara, que é a coordenadora do projeto Aqualit, trabalha pelo Leonardo, com sede em Budapeste, e Maria Vale, do FRCT, que provavelmente vocês conhecem, trabalha nos Açores, na Ilha São Miguel. Antes de começar, queria também saber, dar a possibilidade a vocês de introduzir e falar de vocês um bocado, de quem são, quem que trabalham. Não sei se Henrique e José querem começar. Bom, eu posso começar. Meu nome é Henrique Ramos, eu sou o gerente da Sea Expert, uma empresa de serviço e consultoria na área da pesca, com sede nos Açores. Nós trabalhamos aqui nos Açores, estamos sediados na Ilha do Faial e trabalhamos em projetos de âmbito regional, nacional e europeu, por norma. Depois ainda temos associado uma atividade comercial para a exploração de algas para a indústria da cosmética e biotecnologia em geral. E no que toca à aquacultura, tivemos várias experiências e estivemos envolvidos em vários projetos há uns anos atrás, no arranque da aquacultura na região dos Açores. Para uma cultura offshore era só mais para assentamento de larvas e depois para o recrutamento, assentamento e depois também uma parte do crescimento de cracas, Megabalanus azorix, uma espécie daqui dos Açores, e depois também tentámos de ouriços para centróides lívidos e granulários. E pronto, portanto, a nossa experiência agora com a aquacultura é nenhuma atualmente. Todo o conhecimento advém de 5, 6, 7 anos que estivemos a trabalhar em aquacultura seguida aqui nos Açores. Entretanto, já parámos há uns anos, mas continuamos. E a parte da redução do lixo é sempre um tema importante, transversal a qualquer atividade. Portanto, muito obrigado, Margarida, pelo convite. E aqui estou. Obrigada pela apresentação. José ou Bruno? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou José Santos Borges, sou presidente da APAS, a Associação dos Produtores Amalhos da Caldeira Santo Cristo. Portanto, o Bruno é o nosso biólogo que trabalha com a gente há praticamente há um ano e ele é que vai falar sobre isso, sobre a APAS e sobre... Nós temos uma produção de mais ou menos 1.500 kg de ameijas anuais, né, que é o que é permitido pela portaria. É uma apanha natural, mas nós vamos começar a produção em aquacultura brevemente, em plataformas protegidas, e ainda estamos com a metodologia toda em desenvolvimento. A aquacultura está em estágio de instalação. Exato. Obrigada. Ok. Fernando, bom dia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Fernando Gonçalves. Eu sou o secretário-geral da APA, Associação Portuguesa de Aquacultores. Nós somos uma associação de âmbito nacional, em que basicamente temos associados desde Paredes de Coura, passando pelo estuário do Lima, Aveiro, Figueira da Foz, Sado, Ria de Alvor, Ria Formosa, e basicamente representamos todas as espécies e todos os sistemas de produção que são utilizados em Portugal. Eu ouvi aí os colegas dos Açores, o Henrique, já falei com ele há uns anos atrás, há muitos anos atrás, mas fiquei
fiquei muito curioso com a questão dos colegas produtores das amêijoas dos Açores. Eu já tinha ouvido falar, mas ainda não conhecia o projeto e, pelo que percebi, vão começar a fazer a produção em aquacultura mesmo. Neste caso, se quiserem, eu estou à vossa disposição. Cá no continente nós já produzimos amêijoas de diversas formas, que a Ria Formosa é a maior zona de produção de amêijoas do país, onde são produzidas à volta de 3.500 toneladas de amêijoa boa. A Ria de Alvor também produz alguma coisa, e agora está a começar um projeto aqui ao largo de Portimão para engorda de amêijoa em mar aberto. Eu não sei se o vosso projeto é para fazer dentro da própria caldeira ou se é em mar aberto, mas caso queiram, pronto, eu estou à vossa disposição, pois podemos falar, se quiserem, para trocarmos umas ideias. Já agora, obrigado pelo convite também. Só uma pergunta, já agora, Fernando. É Ruditapos Ecosata a amêijoa boa, que chamam amêijoa boa, não é? Sim. É só essa, ok. Sim. Aqui na Ria Formosa, em Alvor, no Tejo e em Aveiro já é filipinaro, já é japónica também. Não é produzida, não é permitido, mas ela aparece por tudo quanto é sítio. Ok, obrigado. E gosto em ver-te. Obrigado, Fernando. Depois gostaria do seu contato também para a gente conversar mais. Muito obrigado. Eu vou deixar o meu contacto aí no bate-papo, depois se quiserem ver, está bem? Ok, muito obrigado. Sim, podem usar a chat também. Então, Marga, acho que chegou mais alguém. AM197124 é o nome, então falta para si. vamos aqui, né? E, Fernando, só para dizer, não sei se você chegou antes ou depois da apresentação, eu sou Margarita e aqui temos também Mariana, que é a coordenadora do projeto, e Maria Vale, que trabalha na VFRCT, que também trabalha no nosso projeto Aqualit. Então, aqui não vejo... bom dia, não consigo ver o nome da pessoa que chegou só agora, que se chama AM197124. Não sei se podem introduzir. Está bem, se calhar ficam envergonhados. Podemos continuar então. Tudo bem. Então, bom dia a todos outra vez. Eu acho que vou começar com a apresentação. Então, a ideia desse webinar é também de ser uma conversa, então, por qualquer dúvida, podem perguntar em qualquer momento da minha apresentação. Também, o meu português não é ótimo, então, se tiverem algumas dúvidas, por favor, não hesitem a perguntar. Então, obrigado outra vez por ser disponível nessa segunda de manhã. Vou introduzir mais em geral o que é a Aqualit. A Aqualit é um projeto que é financiado pela União Europeia, que visa aumentar a compreensão, consciência e a disponibilidade de soluções para combater o lixo marinho no setor da aquacultura. Como todos já sabemos, a aquacultura agora é do setor que está a crescer de maneira exponencial, não só na Europa, mas no mundo inteiro. E, por enquanto, não há estimativas globais de quantidade de resíduos de plástico, em geral do lixo, gerado pelo setor da pesca e aquacultura. Então, achamos que, nesse momento, o projeto Aqualit seja essencial para começar esse trabalho de pesquisa
impatto e da situação do lixo gerado pelo setor da aquacultura. O projeto Aqualit começou no ano 2019, então o ano passado, e vai terminar este ano 2020. Em geral, o que queremos é que o aumento da produção da aquacultura não seja um aumento da poluição, então esperamos que com as nossas medidas podemos começar a pensar numa maneira para reduzir e prevenir o lixo gerado pela aquacultura em Europa. O projeto Aqualit tem 7 parceiros que são que provém de toda a Europa. Como eu já disse, Leonardo, aqui com Mariana, é o coordenador do projeto. Temos Euroocean, Bliss na Bélgica, Espro na Alemanha, a Iono na Espanha, Farcity nos Açores, que vocês acho que conhecem, e Nausicaa em França. O projeto Aqualit está focalizado em 3 bacios europeus marítimos, que são o Mar do Norte, o Mar Báltico e o Mar Mediterrâneo. Isso porque o Mar Mediterrâneo é muito importante pela produção da aquacultura e o Mar do Norte e o Mar Báltico são muito importantes pela pesca, mas também a aquacultura está a crescer nesses países que estão nesses bacios marítimos. E então focalizamos os nossos projetos nessas 3 depois na parte final da apresentação. Todos os resultados que conseguimos ter nesses 2 anos de projetos, queremos transferir todos esses tools, knowledge e medidas para outras regiões que não foram incluídas no princípio no nosso foco do projeto. Em geral, o que é o Aqualit, como é que conseguimos ter os resultados que hoje temos no nosso projeto. No princípio do projeto fizemos uma pesquisa bibliográfica e também contatamos identidades, stakeholders relevantes no setor da aquacultura, também que trabalham já há muito tempo no setor do lixo marino, e fizemos então uma recolhida de informação básica para depois organizar workshop que chamamos Learning Labs com stakeholders relevantes que identificamos a nível europeu e nacional, nos 3 baixos onde temos o foco, então o Mediterrâneo, o North Sea e o Baltic Sea, e com todos os que conseguimos com todos os resultados que conseguimos ter com workshop e também entrevistas, construímos o que chamamos o Toolbox, que vamos apresentar nessa apresentação, que é uma caixa de ferramentas onde todos os stakeholders podem encontrar soluções, medidas, recomendações para prevenir, reduzir e monitorar o lixo gerado pelo setor da aquacultura. Então, vou começar agora a fazer uma introdução geral dos resultados principais que tivemos no projeto, e todos esses resultados já estão disponíveis no nosso website e podem aceder quando quiserem. No princípio, então, conseguimos recolher informações sobre o lixo gerado pelo setor aquícola nas 3 bacias do que já falei, então do Mediterrâneo, Báltico e Mar do Norte, e criamos uma base de dados sobre o lixo marinho proveniente da atividade agrícola. Então, essa base de dados tem informação sobre os principais tipos de detritos e as quantidades que ocorrem no meio marinho a nível europeu. Essa database está disponível com fotos, descrições e tipo de material, e onde foram encontrados todos esses items que achamos produzido pelo setor aquícola. Com
toda essa informação também que conseguimos ter pelo OSPAR, Marine Litter Watch e outras entidades que trabalham há muito tempo com o setor com lixo marinho, com dados do lixo marinho, construímos também mapas das bacias marítimas com informações sobre a posição geográfica das instalações aquícolas e também com dados quantitativos do lixo relacionado com a aquacultura, para ter uma indicação de potenciais fontes deste lixo nas diferentes bacias marítimas europeias. Então, aqui podem ver como o nosso inventário do lixo marinho, então, com fotos, estrutura, material e descrição. Esse tipo de database pode ser encontrado no nosso website como database com fotos, mas também como um Excel file que pode ser feito um download. Como eu já disse, então conseguimos também construir mapas com os dados que tivemos do lixo, detritos marinhos gerado pela aquacultura. Esses mapas são feitos com lixo encontrados, com dados do lixo encontrados nas praias, no fundo do mar e lixo que floteia no mar nas diferentes bacias marítimas. Como podem ver nesses mapas, aqui temos a informação sobre a quantidade de lixo marinho gerado pela aquacultura, com cores diferentes. Então, a cor vermelho dá uma overview da percentagem do lixo marinho gerado pela aquacultura, que é mais de 15%. Então, os resultados gerais que tivemos enquanto fizemos esses mapas são que, por exemplo, relacionado ao Mar do Norte, 80% dos dados que temos e dos dados de lixo marinhos encontrados são localizados na costa britânica, como podem ver, e 44% mais ou menos tem uma percentagem de lixo marinho, entre todo o lixo encontrado, de mais de 10%, que é só de lixo proveniente gerado da aquacultura. No Mar Báltico não encontramos muitos dados sobre lixo marinho gerado pela aquacultura, também porque no Mar Báltico não tem muitas instalações aquícolas, e no Mar Mediterrâneo encontramos bastantes dados, especialmente na parte costeira do Adriático italiano, então na parte este do país, onde temos muita produção de mexilhões. Como podem ver nesses mapas, aqui temos dados do lixo encontrados no fundo do mar. Infelizmente não conseguimos ter muitos dados de outras localizações no Mediterrâneo, conseguimos ter principalmente dados no Mar Adriático, mas no Mar Adriático, no fundo do mar, encontramos mais que 15%. A percentual do lixo gerado pela aquacultura entre todo o lixo encontrado é mais de 15%. E isso porque encontramos um problema com redes, especialmente com redes usadas pela aquacultura do mexilhões no nordeste Itália. Conseguimos construir também outra
tipo de mapa. Esse mapa é aqui vocês podem ver a quantidade de lixo relacionado com o tipo de lixo de aquacultura e como já disse, no Mar Mediterrâneo, especialmente em Itália, encontramos uma quantidade muito alta de lixo gerado pela aquacultura do molusco, nesse caso do mexilhões. Então, o cor vermelho significa bivalves network bags, então, as redes que são utilizadas pela aquacultura dos mexilhões em Itália e em Grécia também. Como para terminar o background information que conseguimos recolher no primeiro ano, fizemos uma lista, um panorama de planos de ação globais, regionais, europeus e nacionais, de todos os documentos que contêm medidas para reduzir ou evitar o lixo marinho proveniente do setor da aquacultura. Então, o que já existe a nível regional, global, europeu e nacional. Especialmente o nosso foco claramente era nos países das bases marítimas mediterrânica, báltica e do Mar do Norte. Então, depois de recolher essa informação geral sobre a situação europeia do lixo marinho gerado pela aquacultura, organizamos workshop, que, como já disse, chamamos de Learning Labs, com stakeholders identificados anteriormente. Organizamos este Learning Labs em Espanha, com stakeholders do Mediterrâneo, em Berlim com stakeholders do Mar Báltico e na Bélgica, no Ostend, com os stakeholders da aquacultura do Mar do Norte. E a ideia desse workshop foi de construir soluções e também perceber quais são os obstáculos agora para ter uma boa gestão do lixo marinho e uma boa disposição também dos itens que são usados no setor da aquacultura. Então, foi uma co-criação com stakeholders de toda a cadeia do setor aquícola. Então, os convidamos não só aquacultores, mas também investigadores, como também produtores de tools da aquacultura. Então, tentamos de recolher a quantidade e também diversificar o tipo de stakeholders com quem queríamos criar e co-criar soluções para este problema. Então, conseguimos ter uma visão geral dos obstáculos que temos agora nos diferentes tipos de aquacultura e também soluções relacionadas a esses obstáculos. Claramente, isso foi também uma pesquisa inicial, então até agora não tivemos muitos outros projetos que trataram sobre esse assunto, então para nós é um começo, tu dizes começo, então por isso que nós queremos trabalhar também com os expertos do setor, porque claramente são eles que têm mais conhecimentos desse assunto. Tenho algumas dúvidas ou perguntas até agora? Senão, vou continuar com a apresentação do... Margarida, já agora tenho uma curiosidade. Sim. Como é que vocês fizeram a quantificação do lixo debaixo d'água? Foi só com mergulho, com observação direta?
Então, todos os E aí dados... sim, eu reparei que vocês tinham poucos dados e tu disseste, tu próprio disseste, temos poucos dados dali, não. São mais do Adriático, não é? Sim. Exato. Então, um dos nossos... de um obstáculo, podemos dizer, que tivemos é que até agora não há uma... não temos a disponibilidade de dados em geral na Europa, especialmente do fundo marinho. Temos bastante dados das praias, porque, claro, temos na Europa agora há muitos programas que fazem beach monitoring, mas não há muitos programas que agora fazem seabed monitoring. E isso também, as mapas que nós fizemos são feitas com dados que já existiam, então nós contatamos projetos que já trabalharam nesse assunto, neste caso na Itália com The Fish Gear, que era um projeto europeu também, e fizeram mergulhos, então fizeram uma monitoragem com mergulhos e outras técnicas para recolher dados sobre o lixo marinho em geral, não só da aquacultura. Então depois nós filtramos todos os dados que eles tiveram, tomando só o que nós precisávamos, então aquele que nós achamos que é o lixo gerado pela aquacultura, por exemplo, destes mexicanos. Só deixa-me interromper um bocadinho, sou Mariana, coordenadora do projeto, só para complementar a pergunta. Utilizamos principalmente 3 bases de dados, que foram a da EUSPAR, da Helcom e Marine Leader Watch. Então, nos diferentes dos parceiros tinham já contatos direitos com EUSPAR e Helcom, por exemplo, e então tivemos acesso a dados que, se calhar, ainda não estavam publicados ainda e tal, mas pronto, deixaram-nos também utilizar esses dados e trabalhar com eles. Então foram estas 3 bases de dados que acho que nos deram a maioria dos dados que temos publicado nos maps e no Marine Litter Inventory. E tudo isso podem encontrar no nosso website, tem também report onde podem ler onde encontramos todos os dados, então podem encontrar tudo no nosso website, nos reports que fizemos depois de construir esses mapas do lixo marinho. Ok, então agora vou apresentar o nosso Toolbox, que é o nosso o baby do Aqualite, então a parte mais importante do nosso projeto, porque, como já disse, é uma caixa virtual que poderá ser também disponível no website também através de uma app, do mobile app, e onde vocês vão poder encontrar todos os resultados que conseguimos ter nesses 2 anos de trabalho. Vou fazer uma rápida apresentação de como será, porque agora ainda não está disponível, mas está quase, vai ser disponível no dezembro, ao princípio do dezembro. Então, como eu já disse, no Toolbox, essa vai ser a parte principal, a entrada do Toolbox, onde se pode encontrar soluções e medidas. Assim, aqui em inglês, claramente tudo vai ser em inglês. Eu agora estou a apresentar em português, porque vocês são todos portugueses ou arianos, mas o que nós temos, o resultado que nós temos são em inglês, principalmente. Então, soluções e medidas podem ser encontradas pela fase, pelo tipo de medidas, porque nós dividimos as medidas em maneira como suporte financeiro, conhecimento, então dividimos todas as medidas que encontramos e soluções em diferentes tipos. By sea stage, então, escolhendo os bacios mediterrâneos que vocês querem encontrar e pelo tipo de aquacultura. Então, isso vai ser o visual do Toolbox.
vai ser muito user-friendly, então fácil de utilizar. Todas as medidas será também juntada com o obstáculo relacionado, então related barriers, medidas e também good practice, porque claramente fazendo entrevista e workshop com stakeholders a nível nacional e europeu, conseguimos recolher também medidas que eles já estão a usar para uma gestão do lixo marinho, uma prevenção. Então, nesse toolbox vocês podem ter também a referência de todas essas good practices existentes já a nível europeu e nacional. Outra informação que vão encontrar são port facilities, então nesses países onde nós tivemos o nosso foco, fizemos uma recolha de informação sobre os portos que fazem uma recolha de equipamento utilizado na aquacultura ou na pesca. Então, por exemplo, aqui vocês têm um exemplo do porto em França, onde temos a informação do tipo de lixo e como esse lixo esse tipo de lixo é gerido no porto. Outra informação que acho que pode ser interessante para vocês é o Funding Opportunities. Então aqui temos um database onde se podem encontrar programas a nível europeu, nacional, transregional, de programa e grants que dão suporte financeiro a todos os projetos que são relacionados com marine litter, então que podem ser relacionados em geral a prevenir ou gerir ou monitorizar o lixo marino, como já disse, a nível europeu, nacional e transregional. Também temos um database de investors que se podem encontrar assim em um database onde é possível filtrar informações de entidade ou governativa, não governativa, privada e não privada, que oferecem suporte financeiro no âmbito da aquacultura, mas também e sobretudo no âmbito da gestão e prevenção do marine litter. Isso também vai já disponível no Toolbox e pode encontrar no website também. Como já disse, outra informação que podem ter nesse toolbox é o Marine Litter Inventory, então o database de todos os items da aquacultura encontrada nas praias, no fundo marino e flotando no mar. Action Plans and Policy Recommendation, então vamos depois falar um bocado sobre isso, fazendo-se entrevista com policy makers que já identificamos, conseguimos construir uma lista de recomendações a nível político que achamos importante de ter em consideração. E também o Action Plan, que o Action Plan vai ser um plano de ação que pode ser aplicado em Portugal, nos Açores e nos Canarias Islands, onde agora estamos a transferir esses conhecimentos. E o Toolbox vai ser disponível então em dezembro de 2020, no início do mês. E agora, queria só mostrar rapidamente um mini vídeo para ter para você ver como vai ser a exploração deste toolbox. Margarida, diz-me uma coisa, essas recomendações políticas que falaste, vocês já deram,
elas foram entregues a quem? Foi a nível europeu? Foi a nível nacional? Vocês passaram essas recomendações e já agora que recomendações é que foram essas e passaram a quem? Então, por enquanto nós fizemos entrevista com alguns stakeholders relevantes a nível europeu e nacional e construímos essa policy recommendation, mas ainda não fizemos a parte da entrega, porque isso é o que vai ser, por exemplo, agora com este webinars, mas também com um webinar geral que vamos ter em inglês. Nós vamos a falar sobre estas recomendações políticas e vamos também a tentar de transferir estas recomendações políticas aos stakeholders que já identificamos a nível europeu e nacional. Não sei se Maria Vale, que é do FRCT, FRCT foi responsável de recolher e criar esta policy recommendation juntos com os outros stakeholders. Quer, não sei, falar um bocado mais sobre isso? Eu posso eventualmente acrescentar alguma informação. Portanto, como a Margarida disse, estas recomendações políticas foram baseadas não só em todos os resultados do projeto, como também em entrevistas e em uma extensa literatura review de toda a informação que existia no âmbito de recomendações políticas que poderiam eventualmente surtir efeito para este setor. O que acontece relativamente a estas recomendações, após termos recolhido essa informação, é uma informação que é mais direcionada para os policymakers, portanto para os decisores políticos. O objetivo, para já nesta fase, o deliverable, ou seja, o relatório ainda não foi aprovado pela entidade financiadora. A Mariana poderá explicar isso posteriormente, mas o objetivo é, após termos o relatório aprovado, será passar esta informação ao máximo de entidades competentes a nível não só nacional em Portugal, como a todos os países que fazem parte deste projeto, portanto a Bélgica, a Espanha, portanto os parceiros tentarem, e através até mesmo a coordenação do projeto, tentar fazer chegar estas recomendações às entidades competentes de cada país parceiro, para além de que, visto que isto é um resultado, um relatório que vai ser entregue à Comissão Europeia, o objetivo será também que chegue aos decisores políticos num âmbito mais elevado, portanto no âmbito das próprias diretivas e afins, para que eles possam ter uma ideia do que é que, da informação que nós recolhemos em termos daquilo que achamos que politicamente poderá ser melhorado, para que mais tarde possam não ser incorporado nas diretivas e nas próprias políticas nacionais e europeias relativamente ao setor da aquacultura em relação especificamente ao lixo marinho. Não sei se eventualmente a Mariana terá algo mais a acrescentar. Não, é isso. Também da parte financiadora, que é a ASME, já revisaram aquilo, falta sim que aceitem tudo, mas é impossível já até retweetarem isso no seu Twitter pessoal. Então acho que gostaram e pronto, falta então depois mandar já diretamente isto a stakeholders que achamos relevantes, mas isso já vai ser para depois de ter a certeza e os comentários aprovados da parte da Comissão. Ok. Obrigada, Mariana, pela explicação. Se não tiverem outras dúvidas, eu só vou apresentar 2 minutos de vídeo que é do nosso toolbox para mostrar como é que vai funcionar. Desculpa. Então, essa é a parte inicial. Como já disse, as medidas, as soluções poderão ser escolhidas pelo Stage, Measures e Basing. Também, clicando sobre Frequent Asked Questions, podem ter um insight de como chegar de outras maneiras
as medidas que temos no Toolbox, a segunda do vossa pergunta. Também será possível encontrar com keywords, por exemplo, Marine Litter. Depois, Port Facilities, como já apresentei. Marga, imagino que está-se a mostrar o vídeo, mas não se vê isso no share screen, estamos ainda a ver a apresentação. Desculpa, obrigada por dizer, eu achava... Tens de partilhar a tela onde o vídeo está a passar. Sim, exato, desculpa, é isso que com todas as coisas da privacidade agora fazem só o sharing de uma página. Agora podem ver? Sim, agora já está. Super. Ok, então aqui e a parte inicial do Toolbox virtual. Aqui Solution and Measures. Aqui, como estava a dizer, podem escolher também a Frequent Asked Questions. Então, todas as soluções, medidas e todos os resultados têm diferentes entradas. Então, podem aceder a diferentes informações em maneiras diferentes. Também utilizando keywords. Aqui, como eu já disse, Port Facilities, então clicando sobre a bandeira, podem ter informações sobre os portos, o tipo de lixo, de como estão a gerir o lixo, o link relacionado. Funding Opportunities, como eu já disse. Podem escolher pelo tipo, também filtrar pelo país, pelo focus, pelo tipo de programa também, que seja europeu, nacional, transregional. E Action Plan Policy Recommendation, como já dizemos, temos um report e umas infográficas com todas as recomendações políticas que achamos importantes. O Marine Litter Inventory. Então, o database com todos os tipos de items de aquacultura, com fotos e descrições, mas também podem aceder ao database, tipo Excel, e filtrar também pela informação que vocês quiserem. E Submit vou falar disso depois no fim da apresentação. Ok, é isso. Eu vou voltar à apresentação. Tem algo por enquanto? Desculpem. New share. Ok. Se não tiver algumas dúvidas, agora vou começar na última parte da nossa apresentação. Então, só para concluir, para quem nós achamos que este toolbox pode ser útil, para todos os stakeholders do setor da aquacultura, desde a aquacultura, consumidores, grossistas, negociadores, todos que são que trabalham no setor da aquacultura em geral, juntos também, claramente, com os policymakers. Então, agora estamos na última fase do projeto Aqualit, que é onde queremos que todos os nossos resultados sejam utilizados e transferidos a outros stakeholders que ainda não incluímos no nosso projeto, na parte inicial do nosso projeto. Então, estamos na fase Transferability of Aqualitide. E decidimos de fazer essa transferência de conhecimento, assim,
uma tradução literal do inglês, dos resultados que encontramos nas outras bases marítimas, pelo Azores, Portugal Continental e Canary Islands. Já organizamos um outro webinar com stakeholders dos Canary Islands a próxima semana, vai ser em espanhol. E por que decidimos transferir esses resultados ao Portugal Continental e aos Açores? Simplesmente porque a aquacultura é um setor com potencial de crescimento em Portugal Continental e os Açores, como já vimos na apresentação de vocês, que agora estão aqui. Já temos essa ideia que a aquacultura vai ser um setor com potencial de crescimento em Portugal e nos Açores, apesar dos limites que claramente tem as duas localizações. Por exemplo, na Estratégia Nacional para o Mar, como já dizemos, identifica a aquacultura como uma das 5 áreas estratégicas de intervenção para alcançar a Blue Growth, e também um plano estratégico para a aquacultura portuguesa tem uma expectativa de um aumento de 25 mil toneladas de capacidade de produção nacional. Então, é mesmo um setor no crescimento, especialmente em Portugal Continental, mas também agora nos Açores. Então, considerando então que em Portugal Continental a maioria das espécies produzidas em aquacultura são de origem marinha, eu esqueci de dizer que o projeto Aqualit tem um foco e concentrou-se na aquacultura offshore, aquacultura de coastal aquaculture e extensiva, semi-intensiva, então não incluímos muitos tipos de aquacultura de água doce e também de inshore aquaculture. Então, tivemos o foco especialmente na aquacultura offshore e no mar em geral. Então, em Portugal, as espécies produzidas são a maioria é de origem marinha, principalmente extensiva e semi-intensiva. As condições meteorológicas podem ser difíceis, como já vimos nas outras bases marítimas. Isso pode ser uma possível causa de itens perdidos. E como já ouvimos do nosso já com Fernando, acho que já disse que a aquacultura offshore encontra-se em desenvolvimento em Portugal. Por exemplo, já temos algumas instalações no sul do país, mas agora, por exemplo, no norte do país, do Portugal Continental, tem uma produção experimental de salmão offshore. Aqui tem um gráfico de 2019 da produção de aquacultura em Portugal Continental. Nos Açores, nos Açores as condições meteorológicas são difíceis e imprevisíveis, se calhar ainda mais que em Portugal Continental, e prevê-se um aumento de produção aquícola nos próximos anos, tanto em offshore como em tanque costeiro. Então, agora o governo regional dos Açores está a tentar tomar iniciativa para assegurar a condição necessária do desenvolvimento desse setor na região. Então, achamos que poderá ser útil implementar essas medidas que encontramos nas outras bacias marítimas que estão no Aqualit Toolbox, nas estratégias já existentes a nível político e nas empresas agrícolas em Portugal, especialmente em Portugal Continental, mas no caso dos Açores, vista a região estar a investir nesse setor, será uma mais-valia ter em consideração em geral essas recomendações para o setor da aquacultura. Então, já começando com umas recomendações a nível político, mas também prático, para gerir e também reduzir ou prevenir a produção do lixo no setor da aquacultura.
Então, vou só apresentar brevemente os obstáculos que encontramos nas outras baixas marítimas e que achamos que podem acontecer também em Portugal e nos Açores, divididos pelo tipo de produção da aquacultura, então neste caso a produção de peixe, finfish, aquaculture, como já disse, com condições meteorológicas adversas, o equipamento perde-se durante tempestades extremas, isso é uma coisa provável, então uma barreira, um obstáculo que já encontramos nas diferentes baixas outras marítimas em Europa. As espécies em constantes, o que chamamos biofueling, aumentam a fragilidade dos materiais, isso também é um problema que muitas entidades estão a tentar de resolver, e isso aumenta a fragilidade, claro, do material, então podem ter causa de criação do lixo no mar, e encontramos em geral uma ausência do incentivo direto para que o aquicultor devolvam os utensílios, equipamentos que podem ser recolhidos acidentalmente no mar. Claramente, muitas vezes os aquicultores têm de pagar uma taxa para o lixo que eles produzem, então não tem algum incentivo para devolver alguns equipamentos que não são deles, claramente, como acontece também com os pescadores. E também encontramos uma falta de sistema de gestão para a recolha de equipamentos usados. Muitas vezes os aquicultores não sabem onde pôr os materiais que não podem mais usar. Também os regimes circulares, que então a reciclagem da redes não tem uma validade econômica por enquanto, porque a rede reciclada se encontra muito mais cara que as redes novas, então claramente os aquicultores preferem comprar ou investir em redes novas e não recicladas, e os utensílios e equipamentos da aquacultura são feitos também de material que torna-se difícil de reciclar, porque tem material diferentes e não é fácil reciclar material com quem são feitos estas redes. Relativo à produção do molusco, como já disse, encontramos um problema de redes de mexilhões perdidas no mar. Falta também de pontos de eliminação que por exemplo, em Itália, muitas vezes, quando a cultura é extensiva, os aquicultores não têm um porto onde ter um ponto de recolha das redes usadas pela recolha dos mexilhões. Então, tem uma dificuldade em gerir a disposição de utensílios que estão a usar. Depois temos uma falta de conhecimento de alternativas sustentáveis, por exemplo, para essas redes usadas pelos moluscos. E a nível político, a diretiva relativa aos meios portuários de recepção para a entrega de resíduo refere-se apenas às redes de pesca com resíduos pescados no mar, mas não inclui outros equipamentos e materiais, por exemplo, equipamentos usados na aquacultura. Então, isso é uma falta na diretiva que foi feita há um ano a nível europeu. Relacionado à produção das algas, a produção das algas é feita muitas vezes a nível offshore, então muitas vezes em condições meteorológicas difíceis, tem muitos equipamentos não sempre são adaptados ao ambiente do offshore e às tempestades que são frequentes em muitas partes geográficas europeias, e também tem uma pequena parte de seleção das algas que se perde facilmente, tipo aquelas cordas pequenas que se usam para crescer, para que as algas cresçam na produção. Então, isso está o obstáculo geral, que claramente encontramos em quase todas as baixas
marítimas e o tipo de aquacultura, e por isso que agora apresentamos aqui neste webinar. Não sei se querem dizer umas coisas ou têm algumas dúvidas dos pontos de que falei, senão continuo com a última parte da apresentação, que é onde queremos dar uma visão geral das medidas que vocês podem encontrar na caixa de ferramentas, no Toolbox, que achamos importante, especialmente na aquacultura em Portugal e no futuro nos Açores. E esses exemplos são medidas que são divididas pelo tipo de aquacultura, como vem nos icons aqui em cima. Então, por exemplo, na aquacultura dos moluscos, os materiais se podem, para prevenir o utilizo e o desperdício de redes de nylon, então de plástico, já há algumas empresas que estão a utilizar materiais alternativos de fibra naturais, biodegradáveis, para as linhas de recolha das larvas. Em França, por exemplo, tem já algumas empresas que estão a utilizar. Outras medidas para que os pequenos itens utilizados pela aquacultura dos mussels não sejam perdidos. Por exemplo, em vez de usar uma corda, em vez de usar o pinos de mexilhões, então corda singular, o utilizo das cordas contínuas pode ser uma maneira para que esses pinos não sejam desperdidos, porque muitas vezes são. Depois, para diminuir também a produção e em geral do lixo, o retorno dos sacos de transporte dos mexilhões para as empresas de processamento e revendedores podem ser retornados aos produtores, porque esses sacos são usados só uma vez para transportar os mexilhões, então são completamente em bom estado, então reutilizar seria bom para diminuir a produção do lixo. Depois, em alguns países dão licença para cultivar o cultivo dos mexilhões e do molusco em geral só em algumas temporadas, na outras não, porque, por exemplo, no Mar do Norte há uma temporada invernal que é muito, onde há muitas tempestades, então nessas temporadas não tem licença para a produção de mexilhões, que muitas vezes cria então a produção do lixo marinho. E também tem outras técnicas, por exemplo, o Smart Farm, se calhar vocês conhecem, é uma técnica nova que é utilizada no norte da Europa, que tem muito menos problemas de desperdício de pequenas partes de itens usados na aquacultura. Tudo isso claramente isso é só uma apresentação geral, vocês podem encontrar todas essas medidas muito mais explicadas, muito melhor, com links e contatos também, para saber o que está a usar essas good practices. Sempre na prevenção e redução, achamos que aumentar o número de empresas certificadas pode ser também uma maneira para melhorar a gestão do lixo marinho. Por exemplo, o ACC está agora a incluir o lixo marino a gestão do lixo marino no critério para certificar as empresas. Uma marcação dos utensílios e o GPS também nos itens maiores usados na aquacultura pode ser também uma solução. E estender o ciclo da vida também das redes e de esquema de manutenção dos equipamentos
das redes usadas na aquacultura. Por exemplo, temos em Espanha algumas empresas que fazem esse serviço, então cada 12 meses eles fazem uma manutenção regular das redes que venderam, por exemplo, com anti-fouling, e isso pode claramente ajudar a estender o ciclo da vida das redes. No âmbito da produção das algas, o estudo técnico, achamos que um estudo técnico obrigatório deveria ser feito sempre para dar a licença de instalação de uma produção de algas marinhas offshore, porque já vimos que não em todos os países isso não é obrigatório, então achamos que um estudo obrigatório técnico seja indispensável. E no Mar del Norte, por exemplo, para as instalações de algas offshore são utilizados sistemas de comunicação e localização de instalação offshore para que os barcos, para que as instalações offshore sejam visíveis também pelos barcos que passam perto dessas instalações. Na fase de monitoramento e quantificação, os drones podem ser uma maneira para não só monitorar a biomassa da produção de moluscos, mas também a produção do lixo marinho. Margarida, desculpa interromper. Pronto, já agora também para te dar uma pausa, pá, senão também ficas cansada de falar. Mas, Fernando, eu não sei se já é ou se não é, já agora o Fernando é capaz de me conseguir responder a isso também, ou tu, Margarida, que é se existe na atribuição de financiamento para a implementação, para a instalação de aquacultura, de unidades de aquacultura, se, por exemplo, existe uma obrigação de garantir o desmantelamento das instalações no caso de as empresas falirem, não cumprirem, se existe alguma reserva, quer dizer, diz lá, com certeza que diz lá, tem que, mas é uma coisa, acho eu, espero eu que diga. Mas às vezes... Henrique, no âmbito dos fundos comunitários, não. Que eu me lembro, não existe nada. O que existe é no âmbito da atribuição da própria licença. Os empresários, são obrigatórios no início do projeto de prestar uma caução a favor da Agência Portuguesa do Ambiente, ou neste caso agora com a nova legislação, penso que é a favor da DGRM, que é agora a entidade gestora. São obrigados a prestar uma caução, dependendo da espécie, do sistema de cultivo, aquilo pode ir de, se não estou em erro, agora tinha que ver a legislação, é de 2% até 6 ou 7% do investimento total, ou seja, não é tão pouco assim quando falamos de um projeto de alguns milhões de euros, não é tão pouco quanto isso. Prestam essa caução exatamente para, se um dia o projeto ou a pessoa falir, não tiver como retirar as estruturas, essa caução é acionada e as entidades, DGRM, a Agência Portuguesa do Ambiente, acionam essa caução e o dinheiro servirá para eles próprios retirarem as estruturas ou do mar ou do estuário, de onde estejam. Ou seja, no âmbito do fundo comunitário não existe, mas na atribuição da licença existe essa caução, essa obrigatoriedade. Ok. Já alguém, sabes de algum caso, já que tenha acontecido isso, que tenha sido ativada essa caução? Ou... Epá, eu acho que já houve aqui no Algarve uma empresa de mexilhões, só que aquilo foi um imbróglio muito grande, porque acho que a empresa esteve praticamente para falir. A empresa em si não faliu, mas quase que abandonou as estruturas. E eu não sei se a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem tinha a caução, se chegou a acionar a caução para retirar as estruturas. Pois,
tecnicamente, se eles não faliram... Pois, o problema é esse. Pois... Mas não sei, mas está previsto na lei, estás a perceber? Sim, já percebi. Essa era a minha primeira pergunta, era se estava previsto na lei. Depois se era uma coisa realmente ativada ou não e a que nível legal é que estava implementado, qual era a escala. Mas já percebi. Obrigado. Sim, eu este exemplo, pronto, dei este exemplo, eu sinceramente não sei realmente se as estruturas chegaram a ser retiradas. Eu penso que grande parte das estruturas foram retiradas porque eu lembro de passar ali no Porto de Pesca de Olhão e ver lá montes de boias dessas estruturas, estás a perceber? Por isso não sei se eu sei que aquilo está ações em tribunal e, ou seja, está uma corda ali, um novelo bastante grande. Um clássico. Um clássico. Isso é o problema da nossa legislação, não só em Portugal, mas na Europa, é que quando alguém quer fazer alguma coisa, sejam produtores ou seja o próprio Estado, primeiro que consigam fazer alguma coisa, é preciso passar 40 mil burocracias. São muitas entidades, não é? Muitas tutelares. Ou seja, neste caso a entidade podia acionar a caução, mas se calhar, como a empresa não faliu, a empresa meteu uma ação e, ou seja, isto começa a andar ali tudo à volta. E o que é certo é que a nossa legislação também não é muito clara, às vezes, nesse sentido, porque depois manda tudo para tribunal. É uma confusão tremenda, estás a perceber? Pronto, isto é o nosso país. Não há muito a dizer. Margarita, olha, desculpa ter interrompido. Mas... Não, isso é importante clarificar. Força, dá-lhe, vou... Não, também, o que eu queria dizer também é que encontramos, isso foi também um assunto de que falamos no nosso Learning Labs, então temos na lista das medidas também soluções ou recomendações sobre esse assunto, sobre a parte não sei como se diz em português, quando um desmantelamento, uma recolha, Exato. desmantelamento. Então, encontramos também como assunto, absolutamente. Sim. Para desativar as coisas, sim. Exato. Então, sim, Instalar, podes dizer desinstalar também. Ok. Eu agora também vou dar um outro bom exemplo. Aqui na Ria Formosa, que há um tempo, havia uma quantidade de produtores que estavam a marcar os viveiros das amêijoas com garrafões de água de plástico. E o que é certo é que o Parque Natural basicamente lançou um aviso, o que seja, basicamente a dar ordem aos produtores para retirarem essas marcações com garrafões de água. Isto porquê? Porque aqui e isso foi cumprido. As pessoas retiraram e colocaram boias adaptadas para o efeito. Porquê? Porque aqui na Ria Formosa e em grande parte destas zonas existe um grande conflito de usos entre a aquacultura, a pesca e principalmente o turismo e a náutica de recreio. E aqui na Ria Formosa, eu sei que na Baía aquela cidade muito de Veneza, em Itália, eu sei que muitas vezes as pessoas que andam nos barcos da náutica de recreio, aqueles barcos com muitos cavalos nos motores, não respeitam sinalizações, não respeitam velocidades e pronto, e muitas vezes os produtores têm que se defender colocando sinalizações e várias sinalizações, e a colocação de boias neste caso era muito dispendiosa e os produtores adaptaram, entre aspas, uma solução bastante mais barata, mas claro, do ponto de vista ambiental não faz sentido. E o parque mandou retirar essa sinalização.
Mas é um problema porque muitas vezes não é a questão é a questão do lixo marinho, mas depois também o impacto que outras atividades têm também no próprio meio. E isso muitas vezes é de uma injustiça brutal. Muitas vezes os produtores têm que cumprir 1001 regras e depois quem anda de barco e quem vem cá só a passar algumas semanas ou assim, é como se não houvesse regras. E isso aí muitas vezes traz grandes conflitos. Sim, claro. Obrigada para explicar isso, Fernando. Claramente, tem sempre outras questões também. Agora nós estamos a falar dos obstáculos, mas claramente os obstáculos derivam também das outras coisas a nível político, então não é muitas vezes os apicultores eles querem fazer the best, mas simplesmente não conseguem, por exemplo, não sabem como fazer, porque não têm também como fazer, não têm apoio, não têm suporte, por isso que nós fizemos também essa policy recommendation que tentam também de fill this gap, não? Até esperamos. E já agora só mais uma chega. Aquilo que eu muitas vezes vejo nas recomendações, e por isso é que coloquei aquela questão a quem é que iriam passar as recomendações, é que eu reparei que os vossos casos de estudo foi o Báltico, o Norte e o Adriático. E muitas vezes as condições que existem lá e as recomendações que vocês fazem, eu quando digo vocês é de uma maneira geral, não estou a falar do projeto em concreto. Muitas vezes as recomendações que se fazem são baseadas em casos de estudo que muitas vezes não se aplicam noutros locais. E neste caso, como vocês não fizeram o caso de estudo aplicado a Portugal continental, à parte atlântica e aos Açores ou à Madeira, as condições são diferentes. Aquilo que existe nos Açores a nível de mar aberto é totalmente diferente daquilo que existe no mar Adriático e no Mediterrâneo. Aquilo que existe no nosso Atlântico é muito diferente do que existe também no mar Báltico, por exemplo. Ou seja, eu espero que nestas recomendações tenha havido esse cuidado de não extrapolar, por assim dizer, uma recomendação que é feita para o Adriático ser extrapolada para todo o lado, porque muitas vezes essa recomendação é para o Adriático ou para o Báltico e não se consegue aplicar nos Açores, por exemplo, ou na Madeira, ou noutro sítio. Isso é sempre uma preocupação que eu tenho quando vejo recomendações. É sempre uma preocupação que eu tenho, é tentar perceber se as recomendações têm aplicação ao nosso caso, a Portugal, porque pode estar a fazer recomendações e depois a Comissão Europeia manda uma diretiva cá para fora que no nosso país pode ser quase impossível de aplicar. E é preciso muitas vezes ter cuidado com estas extrapolações. Claro. Sim, isso é claro. Sim. Desculpa, Margarida. Vai. Posso só dizer qualquer coisa nesse sentido? Pronto, como vocês já perceberam, o projeto incidiu sobre estas três áreas e, portanto, as áreas de ação, digamos assim, as áreas piloto, onde só teve a informação para poder fazer todos os resultados no âmbito do projeto, foram, sem dúvida, o Báltico, o Mar do Norte e o Mediterrâneo. Pronto. Foi assim que o projeto foi feito e, portanto, foi estipulado desde o início e, portanto, nunca foi contemplado fazer qualquer tipo de recolha de dados, nem em Portugal continental, nem nos Açores, sendo que nos Açores estamos nos primórdios da aquacultura, mais ou menos, e portanto também não haveria propriamente muita informação que pudesse alimentar, até que não temos aquacultores suficientes nos Açores para fazer um pool do qual pudéssemos tirar efetivamente dados. A nível de Portugal continental existe um bocadinho mais, obviamente. Mas foi como o projeto foi escrito e foi assim que foi para a frente e portanto utilizámos estas três áreas como áreas piloto das quais poderíamos retirar essa informação. Daquilo que eu vos posso dizer a nível do Policy Recommendations, que foi o documento que foi elaborado por nós,
é que, obviamente, ele teve em consideração não só todos os resultados do projeto, como o inventário do lixo marinho, as ferramentas e medidas políticas que já estão pré-estabelecidas a nível nacional e a nível europeu, como também foi tido em consideração uma extensa revisão bibliográfica de toda a documentação que possa eventualmente existir nesta temática, e tivemos em consideração também entrevistas, não só os workshops dos Learning Labs que fizemos no âmbito deste projeto, no qual conteve os Learning Labs foram executados em cada uma das áreas piloto, e portanto do Mar do Norte, do Báltico e do Mediterrâneo, mas também tivemos o cuidado exatamente para tentar abranger o máximo de informação possível do qual pudéssemos retirar o sumo para estas recomendações, tentámos abranger um leque de stakeholders, não só destas áreas de intervenção, como também de outras. Pronto, portanto aqui nos Açores foram sugeridos alguns stakeholders para os quais enviámos convites, houve uns que responderam, houve outros que não responderam, a nível de Portugal continental o mesmo, e tivemos em consideração também não só das áreas piloto, como tivemos em consideração, por exemplo entrevistas, a Margarita ou a Mariana poderão nos dar um bocadinho melhor, porque não fui eu que fiz as entrevistas e portanto não me lembro, mas tivemos aquele senhor que faz parte do Advisory Board. Marcelo Hidalgo? Marcelo Hidalgo, que faz parte de uma associação da agricultura europeia, que nos forneceu imensas informações relativamente especificamente até mesmo no âmbito das políticas implementadas a nível da Comissão Europeia. Portanto, o que nós tentámos fazer com este livro foi, utilizando casos específicos, obviamente, porque as pessoas do Báltico e do Mediterrâneo falam em casos específicos, são os casos com os quais eles convivem diariamente, foi tentar extrapolar isso de uma forma o mais abrangente possível e, portanto, tentámos retirar recomendações que sejam o mais generalistas possíveis para que, eventualmente, possam ser adaptadas em todos os locais. Obviamente, a partir do princípio que há especificidades em cada um destes locais e há coisas que, eventualmente, poderão ou não ser aplicadas aqui ou lá. Obviamente, o ecossistema açoriano é totalmente diferente do ecossistema de Portugal continental, assim como do Mediterrâneo. Portanto, são ecossistemas muito específicos e, portanto, torna-se difícil em algumas, se calhar, algumas das recomendações poderem ser adaptadas a todos. No entanto, o objetivo aqui foi tentar identificar 5 tipologias de recomendações políticas que pudessem ser elaboradas, o mais generalistas possível, no âmbito dos apoios financeiros ou de outras temáticas, no âmbito da legislação, responsabilidade, conhecimento e outros. Portanto, isto foram as 5 tipologias que elaborámos. Dentro dessas conseguimos, de todas as recomendações que conseguimos recolher ao longo de toda esta informação, conseguimos recolher 58 recomendações relativamente generalistas, tentámos que fossem o mais generalistas possíveis, porque casos muito práticos obviamente não terão muito interesse a nível político também, porque à partida não vão ser incluídas em diretivas, eventualmente poderá ser um caso ou outro específico, por exemplo, para o Adriático, que é um local que tem muita facilidade de entrar em eutrofização ou algo assim, poderá haver uma especificidade muito própria. Mas o que se pretendeu com este relatório, porque é um relatório composto, é que estas medidas ou estas recomendações políticas sejam o mais generalistas possíveis, exatamente para que possam ter sido em consideração em diretivas europeias para ser aplicadas a todos, ainda que sabemos que mesmo nas diretivas que hoje existem, há coisas que são aplicáveis a alguns locais e outras que não, e portanto depois as entidades competentes também terão que contrapor esse ponto junto da Comissão Europeia. Portanto, é o meu contributo no sentido de tentar esclarecer que tentámos fazer o mais abrangente possível e o mais generalista possível estas recomendações. Obrigada, Maria, pela explicação. Espero que seja claro agora. E então agora, sim, acho que estamos já, sim, isso já é bastante tarde, então se calhar para não estar aqui demasiado tempo, tomar demasiado do vosso tempo, vou agora falar muito rapidamente, só mostrar algumas das outras medidas, porque depois a Maria vai explicar também rapidamente algumas dessas policy recommendations, que se calhar é mais interessante, porque todas essas medidas, como eu já disse, vocês vão poder encontrar no Toolbox e no Action Plan do Portugal Continental. Então, não vou
a explicar todas, se calhar algumas importantes, por exemplo, a existência desse programa Fishing for Litter aqui em Portugal, que se chama Pesca por um Mar Sem Lixo, é feito pela Docapesca, pode ser também uma maneira para ter para trabalhar juntos numa remoção do lixo marinho, não só da aquacultura, mas também da pesca. Também fazer parcerias também com diferentes ONG locais depois de tempestades, como acontece em França, onde todo mundo se junta para limpar nas suas praias, mas também nos fundos marinhos. Então, todas essas medidas que são já atualizadas nos nossos países, nós achamos que poderiam ser atuadas também aqui em Portugal ou nos Açores no futuro. E é isso. Então agora acho que seja melhor passar a palavra à Maria para não demorar demasiado tempo, que vai falar, como eu disse, sobre as policy recommendations que foram devolvidas. Então, Maria, you have the floor. Portanto, vou continuar um bocadinho a falar sobre esta questão. Havia alguns pontos que eventualmente eu gostaria de explicar aqui, mas que já expliquei anteriormente. Portanto, no âmbito das Policy Recommendations, neste relatório, portanto, foi efetuado um relatório completo e, simultaneamente, como é para policy makers, portanto, decisores políticos, nunca convém apresentar um relatório muito extenso, porque, por norma, poderá eventualmente não ser lido, e, portanto, o que nós tentámos fazer foi chamar a atenção através de um infográfico. Portanto, existe um documento que é uma página A4, que tem imagens, com algumas das medidas de recomendações políticas selecionadas para estar nesse infográfico, no sentido de chamar a atenção, e depois remetemos, obviamente, para o caso de quererem ter uma informação mais detalhada, remetemos-los para o relatório inteiro, que tem, já não tenho a certeza, mas acho que é cerca de 20 páginas, não, 36 para ser mais exata, mas pronto, é um bocadinho mais, pronto. Então o que acontece é, tal como eu tinha explicado, este relatório teve, obviamente, a informação que contém é das 3 bacias que foram áreas de estudo específico no âmbito deste projeto, portanto o Báltico, o Mediterrâneo e o Mar do Norte, e dos quais, de todos os resultados que obtivemos no projeto, mais as entrevistas, mais os workshops com estas 3 áreas e entrevistas com outras pessoas, de outros panoramas, porque tentámos envolver o máximo de gente possível. Obviamente conseguimos então tirar o sumo e conseguimos elaborar 58 recomendações específicas para os decisores políticos. Obviamente que eu aqui não vos vou apresentar as 58 porque são extensas e algumas delas alteram um pormenor aqui ou outro, mas acabam por ser, não direi repetidas, mas que tocam no mesmo ponto, mas com um âmbito mais para o produtor ou num âmbito mais para quem toma a decisão política. E, portanto, como vos tinha dito, foram separadas em 5 tipologias e nós vamos aqui apresentar algumas medidas que eventualmente consideramos que são boas para ser apresentadas neste workshop. Portanto, uma primeira está relacionada com o apoio financeiro, em que é basicamente aumentar o apoio financeiro para incentivar o desenvolvimento e a própria implementação de projetos inovadores e sustentáveis de materiais e equipamentos, serviços de recolhas de lixo e iniciativas de reciclagem. Portanto, é proporcionar ao próprio produtor um apoio financeiro que lhe permita, eventualmente, evitar esta perca de materiais e incentivar também iniciativas de recolha de lixo e de reciclagem em si. Depois, uma das outras medidas é o apoio à monitorização, portanto, elaborar diretrizes para programas de monitorização com base na análise do ciclo de vida dos materiais e das infraestruturas implementadas. Portanto, tentar fazer com que haja, obviamente, uma diretiva que permita ao produtor ter um apoio também no âmbito destes programas de monitorização dos materiais e das próprias infraestruturas. Depois, uma outra medida é o apoio à gestão de resíduos, portanto, estabelecer pontos de recolha de resíduos para descarte, para os agricultores deixarem para trás os equipamentos de agricultura, e pretendíamos que esta recolha fosse efetuada nos portos de recepção, portanto nos portos existentes que pudessem recepcionar este tipo de materiais, promover o processo de upcycling, ou seja, a reciclagem e produção de novos materiais e incentivar a própria reciclagem. Portanto, promover isto no sentido em que, como sabemos, não há muitos locais que façam esta recolha de lixo e a maior parte deles eventualmente são pagos, não é? Portanto,
o produtor, ou neste caso o aquacultor, tem que pagar se deixar lá alguma coisa e, portanto, é tentar promover que eventualmente não ocorra isto, porque também leva a um desincentivar desta iniciativa, não é? Pronto. Depois um outro é o apoio à educação e colaboração, portanto, aumentar a comunicação sobre boas práticas com assistência ambiental entre as várias partes interessadas, portanto, os stakeholders, e promover iniciativas de ação de limpeza, portanto, aqui seria no sentido de dar apoio mais no sentido de uma consciencialização ambiental e uma educação ambiental maior e uma colaboração entre várias entidades, ONGs e afins. Depois a outra seria ao nível do licenciamento, incluir informações sobre padrões da qualidade dos materiais, estudo de técnicos e planos de gestão dos resíduos nos processos de solicitação de licença. Portanto, atribuir uma certa responsabilidade ao produtor, mas também as entidades competentes terem esta informação consigo para poderem eventualmente legislar sobre as mesmas mais tarde, tendo a informação torna-se mais fácil. A nível dos regulamentos, criar um regulamento específico europeu setorial para o plástico de single use, de uso único, e um regulamento da responsabilidade ampliada do produtor para o setor das pescas e aquacultura. Portanto, aqui já existe um regulamento específico para o plástico de single use, o qual não inclui os materiais típicos de pescas ou de aquacultura, e, portanto, o objetivo seria aqui também tentar criar algo nesse sentido, para evitar também materiais de uso mais simples e provavelmente de menor qualidade, até para incentivar a produção de produtos de maior qualidade e de maior durabilidade nestes setores, não é? Depois, a nível da harmonização, harmonizar sistemas de certificação, incluindo planos de gestão de resíduos, o que acabaria por facilitar não só a vida do produtor, como também de quem regulamenta estas temáticas, tentar harmonizar ao máximo todas as obrigações por parte de sistemas de certificação que eventualmente possam existir ou não. Margarida? Sim. O próximo? Tá? Não está? Tá, já está. Depois, ao nível da responsabilidade, recomendamos que se identifique o papel e a responsabilidade de todas as partes interessadas, portanto, desde o produtor até ao consumidor, portanto, todas as entidades envolvidas no processo de gestão de resíduos e promover incentivos financeiros para as empresas com uma boa gestão de resíduos. Portanto, o objetivo aqui seria identificar a responsabilidade que cada um tem ao longo da fase de todos os processos e, obviamente, premiar as entidades que efetivamente fazem uma boa gestão dos resíduos, porque também é uma forma de os incentivar a continuar a fazê-lo, não é? Depois, a nível do conhecimento, aumentar o conhecimento relacionado com os distritos marinhos na aquacultura, de forma a melhorar e aumentar a quantificação e metodologias referentes à obtenção de dados de distritos marinhos atuais. Ou seja, aqui seria mais ao nível de estudos científicos, não é? Tentar perceber o conhecimento do próprio detrito em si, ou seja, do lixo marinho, para perceber não só como é que ele se comporta, onde é que eventualmente ele se encontra em maiores quantidades, em que quantidades se encontra e tentar melhorar as metodologias para obter estes dados. Basicamente é isto. E ao nível da inovação, basicamente incentivar a pesquisa e implementação de tecnologias inovadoras sustentáveis. O que é que nós queremos dizer com isto? Isto acaba muito por passar por cientificamente estudar novas tecnologias mais sustentáveis, mais duradouras, a nível, por exemplo, de produções de materiais que aguentem mais pancada, digamos assim, que durem mais tempo, que aguentem a exposição ao sol mais tempo, ou seja, promover que haja no tecido científico financiamento, obviamente que estas coisas passam sempre por financiamento, que permita um estudo mais aprofundado sobre tecnologias inovadoras e sustentáveis que possam ajudar o setor da aquacultura. Não sei se tem mais, Margarita. Não. Não, pronto. E é só. O que eu posso dizer é as 58 medidas ou recomendações políticas que nós selecionamos estão no relatório em full e no relatório completo, que está online numa versão draft, porque tal como a Mariana explicou, neste momento está para a aprovação da entidade financiadora, mas poderão aceder, julgo eu que já podem aceder a uma versão draft no nosso site. Lá poderão encontrar as explicações de cada uma das medidas que nós recomendamos, o porquê das recomendarmos e de onde é que eventualmente obtivemos essa recomendação. Portanto, no fim do documento existe uma análise, uma tabela, que analisa entre as várias fontes de informação que nós tivemos, de onde é que essa fonte veio e a forma como nós adaptamos para que se tornasse mais generalista. Portanto, poderão sempre consultar online e se tiverem alguma dúvida, poderão contatar connosco. Obrigada. Oh, Maria, só uma questão, Sim, e é por pura curiosidade pela figura que está aí
das cascas das ostras. Das ostras. Vocês fizeram alguma recomendação relativamente às cascas dos bivalves? Por exemplo, quando ocorrem mortalidades, o que é que se deverá fazer às cascas? E eu coloco esta questão porque em 2015 houve uma grande mortalidade de ostras no nosso país. E basicamente a Direção-Geral de Veterinária, seguindo a legislação, obrigava basicamente os produtores a mandar as cascas de ostras para incineração. Ou seja, já não bastava toda a perda que os produtores tiveram com a mortalidade, ainda tinham que ir pagar a incineração de várias toneladas de cascas, de cálcio, basicamente de cálcio. E na altura, como é óbvio, nós contestámos isso, e a Direção-Geral de Veterinária basicamente abriu uma exceção e disse que as cascas poderiam ser utilizadas, poderiam ser enviadas para aterro. Ou seja, basicamente não haveria o custo com a incineração das cascas, ou então elas poderem ser colocadas nos caminhos de terra batida de acesso às unidades. Por isso, mas só que esta obrigatoriedade ainda se mantém na legislação. Eu gostava de saber, e por mera curiosidade terem colocado a fotografia aí das cascas, se vocês fizeram alguma recomendação neste sentido sobre o que fazer às cascas dos bivalves. À casca só. Sim, sim, sim. O que eu posso dizer relativamente a isso é aquilo que eu expliquei há pouco. Portanto, o objetivo aqui foi tentar tornar as recomendações o mais generalistas possíveis. Portanto, o caso que me está a dizer é um caso muito específico, não é? E, portanto, julgo eu, não vou dar a certeza porque eu não sei as 50 recomendações de cor, mas eu julgo que não há nenhuma recomendação específica de despojos biológicos, digamos assim, do produto da aquacultura. Até porque, no âmbito deste projeto, o objetivo ou o ponto de foco deste projeto é evitar o lixo marinho. Portanto, a maior parte das recomendações que nós fazemos, obviamente que fazemos outras noutros sentidos, não é? Mas a grande maioria das recomendações que nós fazemos é no sentido de evitar o lixo marinho. Pronto. E, portanto, aqui, neste caso muito específico, como estamos a falar de produto biológico, portanto, da matéria biológica orgânica que advém da aquacultura, não é? Julgo que à partida não temos nada referente a isso, ainda que eu concordo consigo que a casca não tem problema nenhum, independentemente do que tenha acontecido, e que até poderia ter sido moída e ter sido colocada em rações e afins, mas pronto, essa parte é a minha opinião pessoal e portanto não entra para aqui para a jogada, não é? Mas compreendo a sua questão e a nível de eventual alteração da legislação nacional teria que ser no sentido de tentar eventualmente entrar em contato com as entidades competentes nessas matérias, portanto aqui será a Direção-Geral de Veterinária e eventualmente até a GRM, no sentido de expor e tentar eventualmente levar isso sei lá, à Assembleia da República, a partir de algum partido, no sentido de tentar alterar essa legislação, porque eventualmente em algumas circunstâncias será não só é penoso para quem produz, como eventualmente poderia ser um bioproduto, não é? Poderia-se utilizar com esse intuito, o qual até poderia dar algum income, algum rendimento ao próprio produtor e em vez disso ele está a perder isto, eu preciso ainda pago. Portanto, eu percebo essa questão no âmbito das nossas recomendações, eu não quero estar a errar, mas julgo que não temos nada no sentido direcionado ao produto da própria aquacultura. Agora, só para complementar aqui também, gostava de dizer uma coisa. As práticas melhores práticas que estamos a recomendar também foram baseadas nos problemas que os aquacultores nos sugeriram ou que nos disseram que eles viviam no dia a dia, e muito do trabalho feito aqui foi baseado no trabalho com elas. Mas, como sabemos que existem outras regiões e outros problemas potenciais, também no Toolbox, não sei se lembram que aí no menu há uma parte que chama-se Submit Info. Então, aqui a ideia é obter informação de outras áreas ou que não estão incluídas aí,
para fazer, para enriquecer a Toolbox. Então, por exemplo, este é um grande exemplo de alguma prática que se pode carregar aqui. Então, já que está isto online, é só questão de encher aqui o formulário e esta prática então pode ser adicionada à nossa Toolbox com exemplos e tal. Então, pronto, é só questão de esperar aí um tempinho e agradeceríamos imenso se poderiam contribuir. Exato, sim. Obrigada, Mariana. Eu tenho uma pergunta. Sim. O projeto, vocês tinham falado que vai acabar o ano que vem, não é? Sim, 2020, dezembro. Sim, isso. Quanto tempo essa Toolbox e os deliverables de vocês vão ficar disponíveis online? 5 anos de certeza. Ah, tá. Sim, porque isso é muitas vezes um problema dos projetos europeus, que quando acaba o projeto, acaba a disponibilidade dos dados e... Sim. Não, a ideia é que fique 5 anos, mas se calhar pode ficar outros 7, vamos dizer, porque estamos a tentar fazer a continuação deste projeto. Então, se conseguirmos fazer a continuação, vai ser um projeto de outros 2 anos e ficaria outros extra 5 anos. Então, pronto, vamos ver como é que corre. Perfeito. E essa extensão do projeto já vai incluir a parte atlântica de Portugal, de Madeira? Não, então, este outro projeto estaria mais focado, pronto, tivemos que adaptar o projeto ao que a Comissão estava agora a procurar, então vai ser muito mais focado no monitoreio e não temos, pronto, não temos a Euroocean como parceiro português. Mas já depois podemos mandar mais informação quando tivermos isto mais sólido, vamos ver. Exato. Sim, é isso. Estamos também na fase agora de desenvolver a Exploitation Plan, então um plano que para que o nosso Toolbox esteja vivo outros 5 anos e que os stakeholders utilizem mesmo este Toolbox. É por isso também que nós organizamos estes webinars para falar com stakeholders que também podem usar, mas também ativamente contribuir nesse Toolbox, como já a Mariana disse. E era exatamente o que estava para dizer agora para concluir a apresentação, que vocês têm sempre a possibilidade de incluir informações que acham importante no Toolbox. Então, é um Toolbox dinâmico que se vai enriquecer nos anos, o que esperamos claramente. E é isso. E então, para qualquer dúvida, para saber mais, o nosso site é aquali.eu. Podem também seguir-nos nas redes sociais, são muito ativos em Twitter, em Instagram, em Facebook. Então, temos uma comunicação super boa, feita pelo Leonardo, e também temos uma newsletter que vamos ter a última newsletter em janeiro de 2021 com todos os nossos resultados, então se calhar é bom se vocês quiserem fazer uma subscrição no nosso website. E é isso. Não sei se vocês tiverem perguntas ou dúvidas antes de terminar, porque já estamos um bocado atrasados e não queria pedir demasiado do vosso tempo. Se não, eu agradeço muito a vossa presença. E espero que gostaram dessa apresentação. Eu peço desculpa outra vez pelo meu português. Também estou habituada a trabalhar em inglês e então é bastante difícil
traduzir tudo isso na minha língua, italiano, e ademais em português, é ainda mais Falas difícil. muito bem, Margarita. Falas muito bem português, não tem problema nenhum. Percebe perfeitamente perceptível, sem problema. É importante perceber. Perfeito. E então, se qualquer dúvida, nós estamos aqui, podem perguntar e até o fim de dezembro estamos aqui, e se calhar depois também, como entidade, Euroocean, FarCity, Leonardo vai estar sempre disponível. Só uma pergunta, só para saber, porque também depois chegaram mais algumas outras pessoas, então tínhamos aqui a Ana Mendonça, a Marta Pinto, não sei se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, se não, para já terminar a sessão, só porque como elas não interviram, desculpem também o meu português, só para saber se havia mais alguma outra coisa, sim, para dizer ou perguntar. Mas não, veio que a Marta Pinto ficou e a ficaram em mute, a Ana Mendonça. Pronto, então, nada, eu também agradeço a todos vós por se juntarem e vamos carregar, se não se importa, este webinar online para dar oportunidade a outros de assistir o webinar se não puderem assistir hoje. Então, nada, muito obrigado de novo. Pronto, olha, também agradeço. Para mim, pronto, já lá está, temos aqui 3 participantes dos Açores. Haveria de ter mais gente, haveria de ter mais gente do continente, para além do Fernando, que de facto tem sido uma peça fundamental no setor já há muitos anos, tem sido uma máquina incansável. Mas pronto, de facto nos Açores ainda é uma coisa muito embrionária, só existe uma exploração experimental em São Miguel, existe agora este projeto também na Fajã e depois existe toda uma aquacultura de microalgas, pronto, mas isso já em estufas e em tanques e tal. E pronto, e ali a aquacultura em São Miguel é uma aquacultura de peixes, uma grande jaula e portanto esta temática não é tão premente assim aqui na região, se bem que a gente recebe aqui muito lixo da aquacultura e da pesca. Recebemos inclusivamente aquelas coisas que eu nunca sei como é que se chamam do cultivo de mexilhão, provavelmente deve vir da Galiza, aquelas peças assim que são umas estacas. Desculpa? As redes? Não é as redes, é aquelas peças que parecem uma estaca, que são assim, parecem que são 4 veios, que é para a cultura de mexilhão que se mete nas redes. Se mete nas cordas, mete-se nas cordas, não é nas redes, é nas cordas. Eu não sei como é que ele se chama, apanha imensas peças dessas aqui, imensas. E no continente então apanham-se às centenas. E é um lixo muito comum na aquacultura do mexilhão. Mas não é redes. Eu não sei como é que se chama aquela peça, é uma peça que... Eu também não sei como é que se chama, mas é muito natural que seja da própria Galiza, porque eles produzem mais de 200 mil toneladas de mexilhão. Sim. E com a corrente, aquilo vem correndo por aí abaixo, e depois havia de ter aí a vocês aos Açores, mas nós também cá na nossa costa, na Atlântica, também de vez em quando apanhamos essas brincadeiras que vêm de lá de cima. Eu não sei como é que aquilo se chama, eu estava aqui a ver se... Eu tinha aqui, eu até tenho aí algumas aí dessas peças, já não sei bem aonde, encarradas disso, que eu vou sempre apanhando. Provavelmente temos no nosso inventário. Pois, estava... E sinal também dá para submeter isso online. Claro, é tipo informação. Sim. Com foto e tudo. Pois, eu estava aqui a ver se encontrava...
essas peças, estava a ver aqui online, para já se encontrava alguma coisa, mas... A aquacultura em mar aberto traz sempre mais riscos, porque nós não conseguimos controlar as condições do mar, as correntes, principalmente as correntes e a ondulação, é impossível, não dá para controlar. E se a estrutura tiver algum defeito ou alguma coisa, é um desastre completo. Em terra é mais fácil de conseguirmos controlar, principalmente nos sistemas intensivos, porque basicamente é tudo muito fechado, tudo muito controladinho, e não dá. Nos sistemas extensivos já é mais complicado, porque também já são sistemas que estão sujeitos a marés, já têm uma dinâmica diferente, e também há algum lixo marinho. Aquilo que eu também tenho notado é que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para isso, até porque as pessoas sabem que produzem lixo e se mandam para o meio receptor esse lixo, ele vai acabar por voltar, porque nós na aquacultura nós utilizamos a água do meio, e se nós vamos poluir o meio, seja com lixo, seja com nutrientes, seja com o que for, ela depois vai voltar. Por isso as pessoas já ganharam essa consciência e já evitam mesmo a questão das redes, dos sacos de plástico, dos sacos da ração, tudo mais. Eu já vejo empresas com essas práticas de terem os próprios contentores para colocar os sacos da ração, para colocarem as caixas de esferovite do peixe, aquelas que se partem, para colocarem redes também, e cordas, e evitam sempre, muitas vezes, evitam e não querem mandar isso para o mar, para a água, para o meio receptor, porque muitas vezes essas redes depois, ao entrarem dentro das unidades, vão se enrolar nas bombas de água, vão se enrolar nos arejadores para oxigenar os tanques, e isso causa avarias e tudo mais, ou seja, é um problema ainda agravado. Por isso, eu já sinto essa sensibilidade por parte dos produtores em não mandarem lixo para o mar. Muitas vezes é inevitável, eu próprio já vi, às vezes há dias de ventania, de vento, e muitas vezes é impossível, às vezes escapa um saco ou qualquer coisa e é impossível depois ir buscá-lo. E aí não há muito a fazer. Mas, regra geral, todas as pessoas tentam manter o lixo dentro das unidades e em contentores. No caso dos bivalves, o lixo marinho que existe, no caso das ameijas não há grande lixo, porque as ameijas estão enterradas no sedimento, não há grande lixo. Aqui na Ria Formosa, dou um exemplo de algum lixo que isso possa provocar, para além das boias de sinalização, os tais garrafões que eu referi, que entretanto tiveram que ser retirados, muitas vezes por causa das embarcações. Isto é principalmente gravoso na altura de maré baixa, em que os viveiros ficam a descoberto. Muitos produtores o que é que fazem? Arranjam os sacos das ostras, enchem com pedras ou com própria casca de ostra, ou o que seja, e colocam nas bordas dos viveiros. Para quê? Para quando passam as embarcações em alta velocidade, a ondulação que elas provocam não venha rebentar em cima dos viveiros e rebentem logo nos sacos que estão nas bordas. E com isso não provocam a erosão dos próprios viveiros. Se os donos das embarcações respeitassem as velocidades máximas, muito provavelmente isto nem seria preciso, porque a ondulação seria quase inexistente ou muito baixa. Mas o que é certo é que as pessoas no verão, ninguém respeita nada, nem ninguém, e as embarcações passam a abrir e as pessoas depois são obrigadas a protegerem os seus viveiros. No caso das ostras,
Quer dizer, elas são feitas em mesas, têm os sacos, ou seja, não há... Esse é o único lixo, basicamente, lixo entre aspas, é os instrumentos que eles utilizam para produzir, e como são coisas grandes, não são coisas pequeninas, ou seja, não há grande lixo que advenha da produção dos bivalves em terra. No mar já é diferente, já há cordas, já há tudo e mais alguma coisa para conseguir aguentar as estruturas, e aí o caso muda de figura. Sim, obrigado Fernando. Também essas medidas pode incluir lá no nosso toolbox ou enviar uma mail para mim, qualquer coisa. Podemos incluir também como referência no Action Plans do Portugal. E é isso, é que muitas vezes a intenção dos aquicultores de reduzir e prevenir o lixo, mas o problema são o que eles têm na disponibilidade. Então, lugar onde pôr o lixo ou outras atividades que influenciam, mas que ninguém consegue gerir. Então, eu acho que isso é muito importante pelo desenvolvimento do plano de Portugal. Então, se quiser, se puder enviar mais informação, seria ótimo para... Aquele projeto da Doca Pesca, por o Mar Sem Lixo, eu acho extremamente importante e pertinente aquele projeto. E eu gostava, se calhar, de aplicar uma coisa semelhante na aquacultura. O problema é que, no caso da Doca Pesca, é fácil fazer esse projeto. Porquê? Porque todos os barcos de pesca são obrigados a descarregar num porto. E aí, eles basicamente, basta ter esses contentores em cada porto e é fácil. No caso do offshore, do mar aberto, também é fácil porque as embarcações elas têm que ir para um porto, por isso aí também é fácil. Agora, na aquacultura em terra, ela está completamente, pelo menos no continente, está completamente dispersa pelo país todo, de norte a sul. Ou seja, e muitas vezes há zonas em que não há um porto de pesca logo ali ao lado. E aí a coisa torna-se um bocado mais complicada, e depois são microempresas, muitas vezes é o pai e o filho que trabalham no viveiro e que não conseguem, previnem, mas depois não conseguem fazer a recolha muitas vezes do lixo, que muitas vezes não é deles, muitas vezes é de outras atividades. E aqui dou um outro exemplo que eu vejo frequentemente, que na atividade do marisqueio, ou seja, na apanha dos bivalves nas rias, por exemplo, a apanhar o que nós chamamos o lingueirão ou a navalha, muitas vezes utiliza-se sal fino para o bivalve vir cá para cima e apanhar. E muitas vezes o que eu encontro nas rias e nos estuários são aqueles pacotezinhos de sal fino completamente abandonados, completamente largados ali. Ou seja, muitas vezes essa atividade da apanha do marisqueiro também provoca algum lixo marinho que não deveria de acontecer. Mas isso já estamos a entrar em outras atividades, mas como o projeto também acho que falava da parte da pesca, também acho que é interessante essa questão. Claro, sim, isso é super importante também, porque muitas vezes, como já disse, o lixo das outras atividades vai impactar também a atividade dos aquicultores, então é importante ter em consideração. O aqualite, o foco da aqualite é a aquacultura, mas claro que muitas vezes é difícil também dividir
entre pesca e aquacultura, as coisas que também é difícil dizer que sejam da pesca, seja aquacultura, as redes, os pequenos pedaços das redes. Então, sim, para nós qualquer informação dessa é importante. E sim, é verdade que muitas vezes essas pequenas empresas que não têm, por exemplo, em Itália, não têm lugar, são empresas extensivas, não têm um ponto onde recolher todas as redes que eles usam pelos mexilhões. É por isso que às vezes eles acontece que deixam no mar, ou porque de verdade não conseguem ter um lugar onde pôr. Então, isso é o que a Aqualit quer combater e tentar de resolver. E a gente gostaria de falar também, porque no nosso caso, como nós temos a produção da meijoa numa laguna costeira no norte, na costa norte da ilha, as costas norte das ilhas açorianas, elas recebem muitas tempestades, então nós temos a chegada de muito lixo marinho, de diversos tipos, a pesca principalmente, pouca coisa da agricultura, mas pesca principalmente, boias, redes, cabos, tudo, as boias pequenas, esferovites, as tábuas de cortar, as cestas, muito. E dentro da lagoa, nas maiores marés e nas tempestades, todo esse material também entra, né? Isso também prejudica bastante a parte turística também da lagoa, que é um local, uma área marinha protegida e também é um sítio muito turístico, não só afetando a produção da ameijoa e agora futuramente a produção da agricultura. Então, também se poderíamos contribuir com alguma coisa, não sabemos muito bem como poderíamos contribuir, mas com alguma questão de monitoramento, poderíamos passar esses dados também, porque para nós isso é algo fácil de monitorar. Estamos todos os dias praticamente no campo e temos acesso a essa informação muito facilmente. Estamos disponíveis também a contribuir com o que for preciso. Já que ainda os dados nas ilhas, né, as ilhas açorianas ainda não são tão divulgados em relação ao lixo da pesca e da agricultura. Isso poderia ser um bom motivo para começar a monitorar mais, né, a fundo isso. Muito obrigada, José. Agora, para já, com este projeto, como termina já o próximo mês, já não dá, mas para o seguinte projeto, que é a continuação deste, Harmolit, que estamos focados em protocolos de monitoreio do lixo marinho, acho que era de imensa ajuda, então podemos continuar em comunicação e pronto, já quando soubermos se vamos conseguir também ter esse projeto, então já podemos falar mais a detalhe disto, mas muito obrigada por se oferecerem a ajudar. Perfeito, muito obrigado. Posso só sugerir outra coisa? Claro. Para além de, obviamente, contribuírem com o próximo projeto, na eventualidade de ser financiado, e esperemos que sim, não é? Sugiro que também entrem em contato com a Direção Regional dos Assuntos do Mar, do Governo Regional dos Açores, que tem um programa de monitorização de lixo marinho na tentativa de obter dados para reportar à Comissão Europeia no âmbito da Diretiva Estratégia Marinha. Portanto, se entras em contato com a DRAM... A DRAM tem feito muita coisa. Agora temos com um problema que não sabemos se vai continuar a existir DRAM, se não vai. Não vais falar sobre isso já. Pronto, exato. Não, mas calma. É verdade. Não, isto só para dizer que, pronto, agora se calhar as coisas vão mudar um bocadinho. Isto agora estamos numa fase... Pronto, mas ainda assim... Com certeza. Poderão sempre entrar em contato não só com a DRAM, como eventualmente também com a Direção Regional de Pesca. Temos aqui connosco a Ana Mendonça da Direção. Eles não são responsáveis por essa temática, mas eventualmente também poderão passar informação para a DRAM. Portanto, na eventualidade de terem alguma coisa em ação e já terem algum tipo de dados ou quererem começar a fazer alguma coisa de algum lado, sugiro que entrem em contato com a Direção Regional dos Assuntos do Mar,
alguém tipo Gilberto Carreira, por exemplo, que é diretor de serviço e, portanto, poderá ser a melhor pessoa para vos encaminhar para a pessoa certa e a partir daí conseguir também recolher dados de uma zona tão pristina quanto a Caldeira de Santo Cristo, não é? É considerada um ex-libris dos Açores e, portanto, tentar também optimizar uma motorização nessa zona até para melhorar as condições para o futuro e manter essas condições pristinas que nós temos. Tá bem? Obrigado. Não. Obrigada, sim, aqui Ana Mendoza, sim, escreveu na chat que podemos passar a informação, então obrigada. E isso. Então acho que podemos já concluir aqui e terminar o webinar, que já foi bastante longo de qualquer forma, mas muito obrigada por a participação de todos vós. Continuem em contacto por as diferentes redes sociais que temos, o newsletter, o e-mail, e também feliz Dia Nacional do Mar a todos vós. Pois é. Muito obrigado, igualmente. Então, beijinhos e tudo bom, bom trabalho. Fernando, alguma coisa que precisares deste lado, repita sempre. Ok, obrigado. Bom dia. Um abraço a todos. Obrigada. Força. Obrigada, Boa abraço a participação. todos. Tchau. Tchau. Beijinhos, Deus. Tchau.